Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho, aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 17 de agosto, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35 e do capítulo 19 ao versículo 1. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar seu irmão de todo o seu coração. Após esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judeia, além do Jordão. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos convida a aprofundar 2 pontos de meditação. O primeiro ponto de meditação está realmente nesses 2 primeiros versículos, em que Jesus, conversando com Pedro, nos coloca uma forma de conhecermos como Jesus deseja que nós vivamos o perdão. Quando Pedro chega a Jesus e pergunta: Senhor, então devo perdoar o meu irmão até 7 vezes? E aí o Senhor, querendo aprofundar, querendo mostrar que não era apenas por repetidas vezes, o Senhor responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não te digo que é para tu perdoar por todas as vezes que vier acontecer algo contigo, mas profundamente cada uma dessas vezes e por qualquer ato que sobrevenha deste perdão dado. Olha só que profundo. Aqui Jesus faz com que eu e você conheçamos como é o perdão
que o próprio Deus nos dá. Como é o perdão que Ele nos dá para que nós também consigamos dar este perdão às pessoas. E é aí que adentramos em toda a outra parábola do servo mau. Aquele que teve toda a sua dívida perdoada, porque teve uma súplica diante do Senhor que conduzia ali aquela dívida que ele tinha com ele. No primeiro momento que ele sai daquele perdão, ele não comunica isso às pessoas que também estavam em dívida com ele. Ele faz o contrário. E quando ele vai seguindo nesses hábitos, as pessoas que estavam ao redor dele vai falar para o Senhor que perdoou-lhe a dívida, até que ele realmente é colocado contra a parede. Mas não foi assim que eu te tratei. Por que você tratou assim o seu irmão? Olha, quando nós nos colocamos nesta parábola, será que nós não temos alguma lembrança? É exatamente o que nós rezamos na oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a dívida que eu tenho, que você tem com o Pai, é exatamente porque pecamos. É exatamente porque ferimos um dos mandamentos que seja. E isso machucou o coração de Deus. E quando vamos pedindo perdão a Ele, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos encoraja para não voltarmos mais a pecar e nos envia a darmos testemunho desse perdão. E nos envia a darmos testemunho do amor misericordioso do seu coração. Aquele que sabe acolher a misericórdia, aquele que realmente se confia à misericórdia de Deus, vai agindo assim também com seus irmãos. Essa é a nossa segunda meditação do Evangelho de hoje. Será que somos pessoas que fazem uma experiência verdadeira com a misericórdia de Deus, ao ponto de comunicar esta misericórdia aos irmãos, dando essa misericórdia quando for necessário às pessoas que estão ao nosso redor, ou não? Nos trancamos em nós mesmos, numa soberba, numa vaidade, numa postura arrogante de dizer: eu não consigo mais, eu não vou mais perdoar a pessoa tal. E nós acabamos por ferir o Evangelho, ferir o coração de Jesus, que nunca nos diz isso. Deus nunca nos cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão a Ele, diz o nosso amado Papa Francisco. Se entendêssemos como é o coração misericordioso de Deus, faríamos uma experiência profunda de cura somente por causa desta verdade. Porque o Senhor nos perdoa todas as vezes que vamos ao seu encontro de coração arrependido, de fato, pedir perdão. E aqui nós também encontramos nessa passagem, da mesma forma que nós somos chamados a dar o perdão quantas vezes for preciso, esse perdão não pode ser da boca para fora. Esse perdão não pode ser um perdão de fachada, digamos assim. Esse perdão não pode ser apenas pelas palavras, ele tem que brotar do coração. Por isso que a partir desse perdão que brota do coração, é que conseguimos ser misericordioso com o próximo. E só conseguimos dar esse perdão de coração se recebermos, se acolhermos o perdão que sai do coração de Deus para a minha vida, para a sua vida, para sermos homens e mulheres que anunciam a misericórdia sendo misericordiosos. Os nossos irmãos que estão nas casas de acolhida da nossa comunidade, com certeza tenho que testemunhar isso. Porque quando você entra na casa de Deus, quando você conhece as regras da casa de Deus, quando você até vai lembrando mais ou menos do que você vivia lá fora e como é a vida nova que você tem aqui dentro, você vai percebendo que para caminhar até o fim, para caminhar cada vez mais leve, você vai tendo que liberar perdão a você mesmo, às pessoas ao seu redor. E esse ato de liberar esse perdão lhe faz mais leve, lhe traz mais leve a esta casa de Deus, a esta casa que é de Deus, casa de acolhimento que você mora, para sendo um homem novo, uma mulher nova, irmãos e irmãs, possam viver e dar testemunho desta vida nova a todos.
possam viver e dar esse testemunho no dia a dia com seus outros irmãos, perdoando se um dia alguém dentro das casas lhe olha feio, se um irmão que está ali no seu quarto não lhe deu um bom dia porque também está num dia difícil, você passa a sair de uma vida centrada em si, de uma vida que reclama as faltas dos outros e passa a compreender a dor daquele irmão, a ferida daquele irmão, para levar ele também a essa experiência de misericórdia. A misericórdia ela não pode ser confundida com sermos apenas pessoas como se fossem assim bobas, que não veem nada, que não olham nada, não. A misericórdia nos conduz a uma profunda liberdade interior, libertação interior, para testemunharmos quem é aquele que nos perdoou, quem é aquele que nos faz homens e mulheres novas, quem é aquele que nos motiva todos os dias a renovar esses perdões que nós precisamos dar a todas e todas as pessoas que passaram ferindo a nossa vida ou que nós também ferimos e precisamos enxergar isso. E assim, na lógica do Evangelho, na lógica do Reino de Deus, o nosso testemunho de vida, ele pode esclarecer para as pessoas como é bom viver no perdão, como é bom perdoar até 70 vezes 7, como é bom ter um coração que acolhe a misericórdia de Deus e por isso é livre para perdoar a todos. Por isso é livre e dá testemunho desse perdão que salvou a sua vida. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, possa conduzir o meu e o seu coração a uma experiência profunda e sincera de perdão. Esse perdão que passa primeiro por acolher o perdão de Deus e porque acolhe o perdão de Deus, consegue também perdoar 70 vezes 7 as pessoas que estão ao nosso redor. Mãezinha, com teu amor materno, nos conduz até o fim nesse propósito de vivermos reconciliados uns com os outros, porque fomos reconciliados em Jesus com o amor infinito do Pai por nós, que nos perdoou os pecados e nos leva assim também a perdoar todas as feridas dos nossos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.